Amém, boa noite. A graça e a paz para todos. Amém. Eu estava lembrando aqui, baseado no tema da festa, eu hoje, Anelise, vai ter que vir vestido de colégio Valdemar Mundinho. De índio não. Que hoje a Anelise conheceu no Valdemar Mundinho. Então, vai arrumar aquela camisa antiga, azul, descorada, você lembra? Acho que vai ter que... Bom que eu não vou precisar de gastar com roupa. Amém, glória a Deus. Antes de começar a palavra, eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Pedro e Laila, que está nos assistindo. Que Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe a vida de vocês e muda a história de vocês, amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Quase no final do Novo Testamento aí. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Quem não tiver achado, temos aqui no telão. Aqui Paulo fala de uma situação que o apóstolo estava preso, né? E aqui ele relata sobre um acontecimento de um homem que teve um certo cuidado para com Paulo. O texto diz assim: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. Esses dois homens abandonaram Paulo, essa situação, eles largaram, não citaram mais, não cuidaram dele mais. E no texto, no versículo 16 diz assim: concedo o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Nós vamos falar desse homem aqui, Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar, e o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quanto ao serviço que me prestou a ele em Éfeso. Aqui fala desse homem que teve um certo cuidado para com Paulo. Ele passou muitas dificuldades na prisão em Roma. Eu vou explicar um pouquinho que é esse homem. Eu acho que eu nunca tinha ouvido uma pregação relacionada a esse homem. Esse Onesíforo. Ele teve um certo cuidado para com Paulo. Ele teve um zelo para com a obra do Senhor. E quantos de nós temos tido cuidado um para com o outro? Aqui Paulo cita ele duas vezes, em 2 Timóteo 1, do 15 ao 18, e no mesmo livro, lá em 2 Timóteo 4, 19, quando Paulo sauda ele de novo. E Paulo tinha um certo cuidado para com esse homem, porque esse homem tinha um coração quebrantado. E aqui diz que fala, dentre tantos os lares, Paulo visitou a casa de Onesíforo e lhe marcou. Onesíforo foi um cristão membro da igreja de Éfeso. Ele ficou conhecido por seu exemplo de misericórdia e companheirismo para com o apóstolo Paulo. Apesar de não haver muitos detalhes sobre quem foi Onesíforo, sem dúvida sua breve história na Bíblia é um exemplo de conduta piedosa, benevolente, de que deve ser imitada pelos crentes de todas as épocas e lugares. O nome Onesíforo tem origem grega. Seu nome significa provavelmente, pode ser melhor entendido como aquele que traz proveito. Esse nome é mencionado no texto bíblico do Novo Testamento, na segunda carta de Paulo. Quando eu disse para você, ele cita lá no capítulo 1 e no capítulo 4, onde ele sauda novamente esse certo cuidado que esse homem tinha com Paulo. Aqui fala que esse homem, para ver Paulo na prisão, ele enfrentou várias situações. Teve de enfrentar os guardas em Roma para conseguir visitar Paulo. Ele teve de atravessar rio, teve de passar por salteadores, não sei, ele passou por muita dificuldade para encontrar Paulo, para cuidar de Paulo. Pela forma com que Paulo fala sobre a casa de Onesíforo, tudo indica que todos da sua família eram convertidos a Cristo. Aqui fala também que ele pertencia à igreja de Éfeso. Ele pertencia a essa igreja de lá. E era um grande homem de Deus.
e dava um grande exemplo, um grande testemunho. E o que nós podemos aprender com esse homem? O que podemos levar para a nossa vida em relação a esse homem? Quando fala da casa dele, está referindo à família, e não somente à residência. Aquela casa era especial. Uma vez eu preguei sobre a casa de Betânia. A casa de Betânia era o lugar favorito de Jesus Cristo, porque ele morava Lázaro, acho que era Maria e Marta. E todas as vezes que Jesus passava aquela região, ele sempre visitava aquela casa em Betânia, porque era o lugar favorito de Deus. Hoje até o pastor Guto falou sobre isso na live, né? Sobre o lugar favorito. Qual tem sido o lugar favorito de Deus na sua vida? O Senhor tem tido prazer de estar na tua casa, de estar na sua vida, sua casa, coração, não só o lugar físico, mas sua casa mesmo, seu coração, o templo do Espírito Santo. O Senhor tem se alegrado nisso. Aqui eu vou citar algumas coisas. Em primeiro lugar, aqui eu vou citar que era um lugar de ânimo. Aqui Paulo fala que, no versículo 16, conceda o seu misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca me envergonhou das minhas algemas. Ao passar por ali a viagem, Paulo se fortalecia quando chegava à casa de Onesíforo. Ele se fortalecia na casa daquele irmão. Hoje, de fato, podemos nos alegrarmos quando vamos à casa dos irmãos, ou quando estamos na casa do Senhor, para compartilhar a palavra, para ter comunhão, porque não adianta pensarmos que viemos na igreja somente por causa de Cristo. Claro que o nosso alvo é Cristo, mas viemos aqui para nos relacionar, viemos para nos interagir um com o outro, porque quando vamos na casa do Senhor, nós vemos um ou outro como a imagem de Cristo, e queremos se relacionar com as pessoas. E o ruim, eu estou dizendo que aqui não acontece isso não, mas em outras igrejas lá fora, não tem sido o lugar favorito de Deus, porque existe muitos que conversam demais, falam o que não deve, criticam os outros, em vez de acolher, de abraçar, porque a igreja é o lugar de acolhimento, é o lugar onde as pessoas estão mais angustiadas. Às vezes as pessoas vêm nos visitar, vai ser a última visita dela, porque ela está pensando em sair do nosso lugar, querer cometer um suicídio. Mas quando chega na casa do Senhor, que tem pessoas que não vai dar valor nelas. Às vezes pode ser gente até da própria casa, pode ser cristãos da própria casa, às vezes está passando um momento de angústia, onde espera um abraço. Como Paulo, quando Paulo saía, né, ele visitava essa casa, ele tinha prazer de estar na casa desse homem. Por que ele tinha prazer? Porque ele era receptivo, ele amava, ele atravessava todas as, não sei se nem chegou a atravessar a província, mas atravessava naquela cidade de uma para outra. Com certeza ele pegava barco, cavalo, até chegar em Roma e sabia que Paulo estava preso, e ele o visitava, porque ele tinha prazer. E Paulo, quando saía, tinha prazer de estar na casa desse homem. Mas quantos de nós não somos receptíveis? Quantos de nós não queremos ninguém na nossa casa? Não abrimos portas para ninguém. A igreja, ela tem que ser portas abertas, não templo, não aqui, mas a sua vida, a sua casa. Quando nós estamos numa campanha "Há poder no nome de Jesus", o poder do nome de Jesus vai ser transmitido através da nossa vida, ou não é? Quando nós pedimos oração para os irmãos que estão aqui na frente, porque você está querendo ser usado, aliás, querendo usar aquilo que Deus está usando na vida dos irmãos. Quando nós queremos uma oração, é através do poder do nome de Jesus. Porque você pode falar em nome de fulano que não vai sair, mas no nome de Jesus não há principado potestade que aguente. Mas não adianta eu relacionar verticalmente, mas não amar horizontalmente, não amar o outro, não preocupar com o outro. Só tenho crítica. Me vestir de santidade não significa que eu sou homem e mulher de Deus.
Mas a minha língua define quem eu sou. Se eu sou homem ou mulher de Deus. O que eu falo do outro. Nós temos que usar a nossa boca para abençoar, não para amaldiçoar o outro. Aqui esse homem, a palavra diz que ele trazia ânimo. Ânimo. Quantos de nós estamos desanimados, tristes? E o que é que nós esperamos quando vamos na casa do Senhor? Palavra de ânimo, palavra de fortalecimento. Irmão, estou contigo, conta comigo. Uma coisa que nós temos que aprender: se eu não for boca de bênção, pelo menos eu calo. A Bíblia fala que até o tolo calado se torna sábio. Então, se você não tem nada para falar da vida do irmão, fique calado, assim se tornará sábio. Aqui esse homem, ele trouxe ânimo para Paulo. E às vezes pensamos, mas Paulo precisava de alguém? Que Paulo era um grande homem de Deus. Tudo que Paulo fazia, as coisas aconteciam. Paulo foi um apóstolo fora de tempo, né? um discípulo fora de tempo. Mas o Senhor o levantou e se tornou um grande homem da história. Quantos livros Paulo escreveu no Novo Testamento? E Deus usou Paulo de tal forma que grandes histórias foram escritas. Mas qual história está sendo escrita através da sua vida, da minha vida? O que nós estamos fazendo pelo outro? Cristianismo é fazer pelo outro, não por mim, não somente para mim ou para o meu grupo. Cristianismo é fazer até para aqueles que nós não gostamos. Porque amar não é gostar, não. Amar é fazer incondicionalmente. É fazer sem vontade e sem amar. Porque eu faço tudo que fazer para Deus. Tudo que nós fazemos para Deus. Tudo para a honra dEle, para a glória dEle. Eu vou ser muito sincero para você. Isso vale para mim, vale para nós todos. Quanto eu não tenho ânimo para a vida dos meus irmãos, eu não sou boca de Deus na vida dos meus irmãos, eu só abro a boca para fofocar ou falar mal, as nossas orações, eu acho que elas nem chegam a Deus. A nossa vida tem que ser bênção, nós temos que trazer ânimo, fortalecimento um para o outro. E a nossa vida, a nossa casa, a igreja tem que ser um lugar de ânimo, um lugar de disposição. Segundo, um lugar de coragem. Não se envergonhou das minhas algemas. Esse homem não preocupou se Paulo estava preso ou não, não teve preconceito para com Paulo, não teve dificuldade para com ele. Ele não preocupou se Paulo era criticado, se Paulo era considerado, porque quando Paulo estava preso, as conversas que rolavam naquela região, creio eu, que era de muita calúnia e difamação. Paulo era considerado uma das pessoas mais perigosas, mesmo depois de ser homem de Deus, mas por causa das mentiras que eram faladas naquela região. Mas mesmo assim esse homem não teve vergonha do Evangelho, ele não teve vergonha de Paulo. E ele foi e visitou. E ele não se envergonhou, ele teve coragem. E assim a igreja, nós temos que ser um lugar de coragem. Visitar aqueles que estão com dificuldade. Visitar aqueles que estão passando dificuldade. Não é só bater no ombro e falar, irmão, Deus vai te abençoar. Ótimo. Mas para abençoar o outro precisa de mim. Precisa de você. Somos igreja ou não somos? Eu não sei das outras religiões. Apesar que o cristianismo é religião, é um estilo de vida. Para nós não existe ficar em cima do muro, ou é ou não é. Serve a Mamon ou serve a Deus. Para nós não existe dois termos. Ou é um ou é outro. Não tem como eu ficar meio a meio. Não tem como. Se você serve um, aborrece a outro. E aqui, ele fala de um lugar de coragem. Ele não se envergonhou das algemas de Paulo. Mas Onesíforo não se envergonhava do Evangelho, assim como aprendeu com Paulo. Lá em Romanos 1,16, Davi, abre para mim, Romanos 1,16. Romanos capítulo 1, versículo 16.
16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não podemos envergonhar do Evangelho de Cristo. Não podemos envergonhar da palavra do Senhor. Não podemos. Nós temos que ser referência para o mundo. Nós temos que ser referência para os nossos. É fácil? Não. A palavra pode até convencer, mas o testemunho ele arrasta. Podemos falar palavras lindas, né? Palavras belas, poemas lindos, mas se o nosso testemunho não for bom, não vale nada. Então temos que ser bom testemunho. Terceiro, versículo 17: tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar um lugar de apoio. Quantos de nós viemos à casa do Senhor e procuramos apoio? Nós temos que ser um lugar de apoio um para o outro. Nós temos que ser ombro a ombro. Temos que estar apoiando um ao outro. Não podemos andar só. No cristianismo não podemos andar só. Até Jesus, quando ele mandou os discípulos, ele mandou de 2 em 2. Temos que andar juntos um do outro. Temos que ser apoio um do outro. E aqui esse homem, ele foi apoio de Paulo. Ele foi suporte de Paulo. Ele andou lado a lado. Mesmo nas dificuldades, nas algemas, na prisão, ele andou com ele. Precisamos ser apoio um do outro. Eu não sei vocês, mas só fazer um censo rapidinho. Quantos de vocês queriam ter uma visita na sua casa? Olha só. Faz o seguinte, vocês que levantaram a mão, no final me dá o nome. E o telefone ou o endereço que eu vou. Eu e minha esposa. E o pastor Paulo, que nós estamos fazendo visita. Me passa o nome e o telefone. Porque precisamos disso. Precisamos ser apoio um do outro. Quando estamos precisando de orações na nossa casa, precisando de suporte um do outro. Eu já ouvi uma história, eu não sei se... Mas já houve pessoas que esteve no meio evangélico, visitou a igreja, depois de alguns dias cometeu suicídio. E onde estava o apoio da igreja para aquela pessoa? Não estou dizendo que é aqui, mas isso é real que aconteceu. Porque não teve o apoio que precisava, não teve o suporte que precisava. Às vezes as pessoas acham que líder não precisa de visita nem de apoio. Eu não vou citar minha liderança porque eu tive o apoio, mas quais dos irmãos me visitaram quando meu pai morreu? Quais dos irmãos me deram suporte nos momentos mais difíceis da minha vida? Posso contar no dedo. Os que foram até minha casa, dizer: pastor, estou contigo, eu vou te abraçar, eu vou orar com você. Poucos estiveram comigo, mas foram os piores dias da minha vida até hoje. Meus 42 anos de idade, 2021 para 2022, são os piores dias da minha vida. Não tive apoio, mas graças a Deus, com o apoio dos poucos que eu tive, eu consegui me erguer. Mas eu cheguei ao ponto de falar que eu não queria saber de mais nada. Eu tinha falado à minha esposa: eu desisti, não quero mais viver, porque era uma pessoa muito importante para mim. Mas eu precisava de apoio naqueles dias. E quantos foram atrás de mim para me dar apoio? Quantos irmãos aqui perderam familiares? E quais de nós fomos apoio para elas? Isso é ser igreja. Isso é ser família. Igreja, mais do que um lugar para se frequentar, uma família a pertencer. Somos família.
Eu tenho irmãos de igreja que é mais chegado para mim do que meus irmãos de sangue. Isso eu falo de coração. Porque eu tive muito mais suporte do que família. Uma vez eu falei para um primo meu, ele brincando, você está sumido. Eu falei, no próximo velório a gente se encontra. E houve o próximo velório. Ou bem que você falou, eu falei, pois é, daqui a uns tempos nós nos encontramos de novo. A não ser que seja eu e você lá dentro. A gente se encontra nos velórios. Questionava a minha presença, ou questionava a presença dele, mas se encontravam só em velório para falar. E você pode perceber, isso é só comigo ou acontece com os irmãos? Você tem muitos parentes que você só encontra em velório. Só em velório. Temos que ser apoio. Eu sinto a igreja muito mais família que a família de sangue. Eu sinto, o próprio Jesus viu isso. Quando os seus vieram buscar ele vira para os discípulos, as pessoas, família, aqueles que estão comigo. Nós somos famílias de fato, mas precisamos fazer funcionar isso, fazer acontecer. Mas para isso acontecer, temos que ajudar um ou outro. Por exemplo, nós estamos com um trabalho agora aqui na igreja, com casa de paz e discipulado. Quantos de nós não estamos fazendo parte de um discipulado? Não tem como ser acompanhado. Não tem como o bispo acompanhar a igreja toda. Por isso existem pastores e discipuladores para acompanhar você, para você andar com ele. Ele vai te acompanhar, vai cuidar de você, vai criar mais afinidade com você. Que discipulado não é um encontro aqui, por exemplo, como os meus. Eu encontro na segunda-feira, às 8 da noite, mas é muito mais que isso. A gente faz um churrasco junto, a gente viaja junto, passa dificuldade junto, isso é discipulado. Vou na casa deles, eles vão na minha. Isso é andar junto, isso é apoio. Esse é o apoio que Paulo sentia quando ele saía da prisão, ou quando ele estava preso, esse homem ia visitar ele. Era esse suporte que ele tinha. Esse suporte, quando nós falamos a poder no nome de Jesus, nós achamos que a poder somente para ganhar, para usufruir daquilo que Deus possa me dar. Não é. A poder no nome de Jesus é aquilo que eu posso fazer para Ele, para que o nome dele seja engrandecido. Aí sim o poder de Jesus vai ser engrandecido. Aí o poder dele vai ser manifesto em nosso meio. Por que não vemos tanto poder de Deus em nosso meio? Porque nós buscamos interesse próprio. Buscamos interesse para nós, somente para nós. Isso eu estou apontando para mim primeiro. Eu tenho que tomar alguma postura, eu tenho que tomar a minha postura de ser apoio. Porque se eu não sou apoio, desculpe, mas eu tenho que abandonar a minha posição. Primeiramente eu estou pregando para mim. Porque um dia eu falhei com os irmãos, falhei com a igreja. Eu falhei, João Emílio da Silva Neto, falhei. Então eu tenho que assumir a minha posição e ser um lugar de apoio. O discipulado é um lugar de apoio. Um dos sonhos da liderança é que os discipulados, eles saem só entre nós pastores. Queremos que eles gerem gerações. Vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. O bispo é o pai, entre aspas, que nosso pai é Cristo, mas vamos dizer exemplo, o bispo é nosso pai, eu sou filho, Deusdete, neto, depois de Deusdete eu tenho que gerar um bisneto, e aí vai, que gerar filhos, discípulos. Mas até hoje nós estamos parados aonde? Nos netos. O resto é estéril. Vamos ter que orar para esse povo gerar filho. Mas precisamos, em vez de ficar preocupado com picuinha, preocupado com a vida do outro, olhe para si, olhe para dentro de você. Isso é poder de Deus. Poder de Deus é mudar a história do outro. É igual casamento. Muitas pessoas acham que casar é para me fazer feliz. Não, o casamento é uma quebra de egoísmo, é para me fazer o outro feliz. Isso é casamento. Quem estiver pensando em casar para se fazer feliz, não case, porque você vai se frustrar. O casamento é para me fazer o outro feliz, para me agradar o outro. Eu agradando o outro vai ter satisfação e alegria de me agradar. Assim é a igreja. Não tem como eu te conhecer ou fazer algo por você e depois querer algo em troca. Eu não vou conseguir.
Então eu tenho que fazer um pelo outro. Quarto, um lugar de serviço. Quanto serviço me prestou ele em Éfeso? Onesíforo trabalhava sendo hospitaleiro e fazendo qualquer coisa para ajudar na obra do Senhor. O que você tem feito para que o poder de Deus atue em seu ministério, na obra que Ele chamou para fazer? Porque quando nós clamamos ou viemos numa campanha a poder no nome de Jesus, parece que nós estamos querendo alguma coisa em troca. Não estou dizendo que Deus não vai fazer por você, que Deus não vai te abençoar. No momento que eu disse isso, eu estou dizendo que tem muito mais. Existe mais, existe águas mais profundas, existe lugares mais profundos para a gente ir. Existe muralhas para ser derrubadas. Existe. E nós precisamos alcançar isso. E aqui fala que ele fez e prestou um serviço eficiente em Éfeso com Paulo. Ele servia de coração. Às vezes nós servimos na casa do Senhor, aí quando nós vemos outro não fazendo nada, mas o irmão lá não fez, eu fiz, eu faço mais. Não. Você tem que preocupar com a coroa sua na eternidade. O que você está fazendo nessa vida está sendo plantado na eternidade. E Deus está te vendo. Deus faz justiça, Deus é justo. Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a sua história. Olha só alguns atributos de Onesíforo. Portador de alegrias, muitas vezes me deu ânimo. Portador de consolação em tempo de acusação, não se envergonhou das minhas cadeias. Amizade a toda prova, pagou um preço alto para rever um amigo pastor. Antes, quando veio a Roma, me procurou e me achou. Percorreu milhares de quilômetros, atravessando rios, mares, frios, solidão, perigos, salteadores. Foi diligente, persistente, obstinado, até encontrar o amigo pastor. Ele não olhou a circunstância, nem a dificuldade, nem o tempo, nem a distância. Ele foi atrás, ele cuidou. Ele se relacionou, ele amou. Isso é poder de Deus. A lei da vida é plantando na vida do outro que eu vou colher. Planta, seja uma pessoa que não faz nada pelo outro, automaticamente não vai ser feito nada por você. Mas começa a ser uma pessoa, entenda, tá? Não estou mandando você fazer isso não, mas ser uma pessoa que dá muito presente, é uma pessoa agradável, é uma pessoa que ajuda o outro. De alguma forma Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Às vezes aquela pessoa não vai te dar, mas Deus vai usar pessoas para te abençoar. Eu sou testemunho disso. Por isso quando eu falo que eu estou pregando para mim, antes eu tinha uma dificuldade com isso, sabe? Aí eu comecei a fazer, eu tenho visto o colher de Deus na minha vida. Eu tenho visto a diferença. Tanto que Deus tem cuidado da minha casa, tem cuidado da minha família. Tudo que eu ganho, seja 10 reais, eu já vou, como eu já tenho um QR Code, o Pix da igreja, automaticamente eu já mando onde eu estiver. Porque essa é uma particularidade minha fidelidade com Deus. Isso é minha particularidade com Deus. Eu faço porque eu tenho fidelidade para com Ele. Sou falho, erro demais. Mas luto contra os meus erros. Luto contra as minhas dificuldades e as minhas limitações. Discípulo do amor. Ninguém pode marcar beneficamente ao ponto de ser elogiado em uma carta se não for movido pelo amor. Paulo escreve uma carta e esse homem é citado na palavra, nas escrituras, como sendo conhecido o homem do amor, o homem que cuidava, o homem que preocupava, que era ombro, que era apoio, que era suporte. Isso é poder de Deus. Isso, há poder no nome de Jesus nisso. Ajudar o outro, preocupar com o outro, ser igreja de fato. Já concluindo, a casa de Onesíforo é citada no começo e no fim, como eu disse lá em 2 Timóteo 4,19. Nessa carta a Timóteo, 2 vezes Paulo intercede pelo lar de Onesíforo, como se fosse parte da família. Paulo cita ele como se fosse parte da família, irmão.
cuidado. Isso é poder de Deus. Começa a fazer essas práticas, você vai ver tanto que Deus vai mudar a sua história. Isso eu estou te falando assim, eu te falo fielmente. Começa a ter essas atitudes de homem e de mulher de Deus. Eu falo para você, a sua história vai mudar. Abra as suas portas para o seu irmão. Seja hospitaleiro, cuida. Eu sei que tem irmãos, não é para dar glória para humanos, jamais isso, longe de mim. Mas a gente dá honra a quem tem honra. Esses tempos para trás, em vez de fazer críticas e me acusarem, eu tive o Deusete, a Aline e o pastor Paulo, que esse período de Covid que a minha família todinha teve lá em casa, eles foram lá cuidar de mim, levaram café da manhã, outros levaram água de coco, e fui assim, foram cuidando. Isso é ser igreja, para mim não ter que sair ou correr o risco de contaminar as outras pessoas. Honra quem tem honra. Cuidaram de mim. O meu bispo me ligou, perguntou se eu estava precisando de alguma coisa. Isso é ser igreja. Isso é ser suporte e apoio. Não fazer críticas. Não criticar o outro, apontando para o outro os seus erros. Antes de falar crítico, pergunta como o irmão está. Se está precisando de alguma coisa. Isso é ser igreja. Isso é cristianismo. Isso de fato funciona. Desarma, tira tudo aquilo que nos impede. Tira todas aquelas armaduras malignas mesmo, que não deixam eu me aproximar, que não deixam eu me relacionar com o outro. Deus tem coisas maiores para a nossa vida. Deus tem coisas grandes demais para essa igreja. É promessa para essa igreja. Agora eu estou falando de igreja local, comunidade evangélica Menonita Itatiaia. Deus tem promessa para essa igreja. Tem promessa de expandir. Eu falo fisicamente. Tem promessa demais. Mas a promessa para se cumprir, Deus já lançou a palavra, já deu. A promessa foi dada. Só que eu e você que vai fazer acontecer. E para fazer acontecer, eu tenho que desarmar das coisas ruins e começar a usar as armaduras de Deus, como está lá em Efésios 6:10 em diante. É isso que eu tenho que fazer. Começar a usar as armaduras de Deus e me desarmar daquilo que não é bom. Aí você vai ver tanto que Deus vai fazer através das nossas vidas nessa igreja. Tem promessa de Deus trazer avivamento para nós. A não ser que eu estou precisando de avivamento. Eu estou precisando. Mas o avivamento não é show, não é evento, não é amontoar. Avivamento começa no dia a dia. É na minha oração particular, é do meu jejum, é na minha leitura da palavra e principalmente na minha fidelidade para com Deus e para com os irmãos. Porque o relacionamento com Deus, ele não é só aqui não, ele é assim e assim. Hipocrisia, eu achar que eu vou na igreja, mas eu não quero saber de ninguém, eu odeio todo mundo. Infelizmente, as minhas orações não vão ser escutadas, porque nós precisamos relacionar um com o outro. Esse homem foi um grande exemplo. Ele preocupou com Paulo, e Paulo tinha prazer na casa desse homem, assim como lá em Betânia. Jesus, toda vez que passava, queria estar naquele lugar, porque ele era o lugar favorito de Deus. A casa desse homem era o lugar favorito de Paulo. A sua casa é a favorita dos irmãos? A sua vida, a sua casa é a favorita de Deus? Reflita sobre isso, para que o poder de Deus seja manifesto através da nossa vida, para que o mundo olhe para nós e venha saber que Cristo reina em nós, que Cristo reina na sua vida, e através da sua vida o mundo jamais será o mesmo. O que acontece no mundo hoje é reflexo daquilo que a igreja é. Claro que a palavra diz que nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos vivendo os princípios das dores, mas mesmo assim a igreja ainda está paralisada, e nós precisamos reagir. E Deus chama você, me chama, para sermos guerreiros dos últimos dias. Não aceitar mais as mentiras de Satanás, dizendo que nós não somos capazes, que nossos pecados nos impedem, que não vai deixar. Claro, nossos pecados nos impedem, mas nós vamos estar dispostos a abrir mão do nosso pecado em prol do nosso Senhor, e nos revestir de todas as suas armaduras, e nos fortalecer neles, fortalecer um no outro. Se você está com dificuldade em alguma coisa, procure alguém.
Se relacione com alguém, procure um líder para que ele venha te ajudar, mas não ande só. Aqui é uma família que você pertence. Aqui não é só um lugar para você vir, não. De fato nós somos família. E teremos um prazer de investir na sua casa e na sua família, amém?